18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Começando mais uma edição do 18 horas. Eu e ela. Olá, Carlão. Boa noite. Olá. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos. A partir de agora até as 7 da noite. Eu, Karime Leão e Carlão aqui no 18 horas. Valeu, 6 em ponto. Mix. E olha, nós estamos contando aí com a sua participação, 611-10. Ih, de novo, Karime. Olha aí, a rádio novidade que não sai da nossa memória. Agora é o 994887592, é o nosso WhatsApp que está à sua disposição, assim como o 611-1007 também estava, né, Karime? Sem dúvida. Show, queridinho. Sempre à disposição da audiência, Carlão. Sim. Lembrando que você também pode participar, para você que nos assiste ao vivo pelo YouTube, manda a sua mensagem de texto, que a gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Mix. E agora conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Chuva forte causa alagamentos e transtornos na manhã desta quarta-feira em Manaus. Operação da Polícia Federal em Manaus desarticula organização criminosa especializada em fraudes nos programas de transferência de renda. Eleições 2024. Novas pesquisas eleitoral revelam os preferidos para a Prefeitura de Manaus. Estiagem, o Rio Negro mantém ritmo de vazante, baixou mais 4 centímetros de ontem para hoje. Legal, agora 6:02, esses e outros assuntos, hein? Os destaques desta quarta-feira, 10 de julho de 2024, você confere conosco, hein? Com a nossa equipe do 18 horas até as 7 da noite aqui no Melhor Mix do Brasil, no ar 18 horas. 18 horas. Olha só, em ouvinte, Karime Leão, Nathalie Moraes, bastou uma forte chuva na manhã de hoje para Manaus ficar daquele jeito, né? Infelizmente, alagamentos de todas as ruas, basicamente, desabamentos, casas inundadas, acidentes de trânsito e transtornos para milhares de pessoas aí, né? Todas eu exagerei, mas muitas ruas, Karime Leão, realmente ficaram. A minha, inclusive, deu uma, né? Também ficou alagado por lá, Carlão? Deu aquela, né? Eu sei que o centro da cidade, várias ruas ficaram alagadas. Sim, e o jeito que a população tem que fazer é o quê? Denunciar e denunciar nas redes sociais, mostrando os estragos dessa forte chuva. Um dos vídeos mostra a UBS Raiol dos Santos, lá na Zona Oeste, alagada. Temos aí o registro também da Avenida Jacira Reis. Na zona centro-oeste da cidade, um carro perdeu o controle e bateu num poste, que acabou caindo e, claro, prejudicando o trânsito em várias zonas da cidade. A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes de todos esses transtornos aí provocados pela chuva, pelo temporal de hoje de manhã. Boa noite, Nathalie. Então, choveu tanto assim para causar todo esse estrago, Nathalie? Foi água, né, gente? Foi. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Olha, Karime, respondendo aí a sua pergunta, só para você ter uma ideia, essa chuva, né, que caiu aqui na nossa capital durante as primeiras horas da manhã de hoje, representa cerca de 30% das chuvas que eram esperadas aí para todo o mês de julho. Nossa, foi muita água mesmo, hein? E aí, né, toda essa chuva, né, hoje cedo, quando eu fui sair de casa, que eu vi que o sol não nasceu na fazendinha, né, que o sol não tinha raiado, e depois de tantos dias de calor intenso, a gente já fica apreensiva porque sabe, vai se vir vem um temporal chuva forte, depois de dias de intenso calor, vem problema, vem prejuízo. E várias zonas aqui da nossa capital foram afetadas por conta dessa forte chuva. Como você disse, Karime, a região central aqui da nossa capital registrou aí uma grande quantidade de trechos alagados por conta da forte chuva. Nas redes sociais viralizaram, né? Foi uma enxurrada de vídeos mostrando esses pontos alagados. Na Avenida Getúlio Vargas, por exemplo, vários usuários do transporte público precisaram subir naqueles bancos ali de concreto para eles não serem levados pela chuva. Isso porque, Karime, nas imagens, nas redes sociais, essas imagens que viralizaram, a gente pôde perceber que a água estava dando na cintura das pessoas. Caramba. Então, assim, foi um volume de água muito grande, né? Mais de 1 metro de água. Então, assim, as pessoas subiram no banco para não serem levadas pela chuva.
E aí ali no entorno da Avenida Joaquim Nabuco, vários carros ficaram debaixo de água, assim, tipo, teve carro ficando ali cerca de 50% debaixo d'água. Desculpa. Já na rua Floriano Peixoto, ali perto da Igreja da Matriz, os pedestres tiveram que se arriscar para não ficarem isolados. Já na rua Saldanha Marinho, a situação ficou ainda pior. Um carro ficou completamente tomado pela chuva. Para quem nos acompanha pelas redes sociais, vai poder conferir esse registro que foi enviado a partir de agora. Gente, evitem a Saldanha Marinho. Não passem na Saldanha Marinho, ó. O carro foi passar aqui agora, ó. Já ficou engatado no meio da água. Evitem a Saldanha Marinho. 18 horas. Para quem não tá pelas redes sociais e tá ouvindo a gente só pelo rádio, esse registro, né, viralizou nas redes sociais e mostra um carro modelo Celta de cor prata que ficou preso ao tentar passar pelo local. As imagens são claras, né, Karime? A água estava encobrindo praticamente o carro todo. Então, com certeza, esse foi um motorista que possivelmente deve ter tido perda total do veículo. Exato, Nathalie. Inclusive, na rua aí, na Saldanha Marinho, a gente viu as imagens que os bueiros de várias ruas do centro e por ali estavam fechados com placas de gesso. E aí o que acontece? A água não escoa, então não tem por onde, não tem como escoar a água, aquilo vai virar um lago, sem dúvida alguma. Exatamente, Karime. Inclusive, vários lojistas tiveram prejuízos aí, sim, incalculáveis, porque assim, o volume de chuva foi um volume muito grande, né? A gente, como eu disse anteriormente, teve lojista, né? Lá na Getúlio Vargas, por exemplo. A água chegou a 1,10 m de altura. Você imagina isso dentro de uma loja, né? Uma loja de papelaria, de calçados, é um prejuízo incalculável. Todos os objetos, todos os produtos molhados e muitos deles levados aí também pela força da água. Além do dia sem venda, ainda prejudicou e perdeu todo o estoque que tinha, né? Praticamente. Exatamente, Karime. E aí você falou também, né, da situação da unidade básica de saúde, o posto ali do bairro São Jorge, na zona oeste de Manaus, que teve, né, parte da unidade básica de saúde foi inundada por conta da chuva. Esse posto de saúde, a água jorrava do telhado, né? Assim, do teto. Ali, né? O forro ameaçava desabar. E aí, o que aconteceu? Para quem nos acompanha pelas redes sociais, eu vou pedir para nossa produção colocar as imagens. E aí, vários funcionários e pessoas que estavam nessa unidade básica de saúde começam a falar dos problemas na calha, que a água não tinha como escoar. E com isso, a água começou a cair dentro da unidade básica de saúde. As imagens, né, que circulam nas redes sociais, as pessoas chamam a atenção das nossas autoridades, chamam a atenção do prefeito de Manaus. Eles falam que a unidade básica de saúde passou por uma reforma recentemente, mas que mesmo assim, com essa reforma, não adiantou de muita coisa, porque as imagens, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Mais ou menos. Mas como a gente tem que contextualizar a imagem, contar a história do que a gente está vendo. Aqui a gente está mostrando o vídeo do posto de saúde alagado, o chão completamente alagado, e parece que a pessoa está numa cachoeira ali, em várias salas tomadas por água, e cachoeira mesmo, não para de pingar lá dentro. Ali a gente está vendo várias caixas, com certeza devem ter documentos. Exatamente. E que vão ser perdidos sem dúvida alguma. Agora, como é que passa por uma reforma recente e chega nesse ponto de goteira, né? Nem goteira, gente. A unidade virou uma cachoeira, né? Exatamente, Karime. Mas aí a gente procurou, né, a Secretaria Municipal de Saúde, e eles informaram pra gente o seguinte: por meio de nota, a Censa respondeu que a situação da unidade de saúde da família Raiol dos Santos pode ter sido ocasionada por uma obstrução na calha, e que essa situação já está sendo verificada para confirmar a origem e claro, resolver aí esse problema. Segundo o monitoramento do Clima-Tempo, Karime e Carlão, ainda pode ter chuva hoje. Assim, nessa proporção tão forte? Não tão intensa, né? A gente falou, olha, na manhã de hoje choveu 30% do que era esperado para o mês todo, né? Mas ainda existe essa possibilidade de chuva, né? A média para esse mês de julho é chover cerca de 115 milímetros. Até o dia 10 agora já choveu mais ou menos cerca de 30 milímetros. Então, assim, pouquinho ainda. Ainda é pouquinho, mas é um mês que deve chover.
chover, ao contrário dos outros meses. E é bom que alivia também esse calor. O problema é que a cidade já não tinha estrutura. Não pode vir tudo de uma vez também. Também tem isso, mas a cidade não tem estrutura. Como é que tamparam bueiros, tamparam calhas onde a água escoava, gente? Aí a água não escoa, lógico que vai alagar tudo no centro. E é preciso ter cautela, né, Karime? Lá na Jacira Reis, por exemplo, a gente sabe, o carro muitas vezes acaba aquaplanando, né? Com chuva, fica mais difícil dirigir. Foi o que aconteceu com o motorista que acabou perdendo o controle do veículo na Avenida Jacira Reis, na zona oeste de Manaus, e acabou colidindo contra um poste, né? Felizmente, só foram danos materiais, ninguém ficou ferido, mas poderia ter sido uma situação muito pior. Segundo, né, o Centro de Cooperação aqui da cidade, da Prefeitura de Manaus, foram atendidas durante a chuva de hoje. A gente sabe que muitas vezes, 4 ocorrências, mas a Nathalie já falou de uma infinidade, mas essas são as ocorrências que foram atendidas pela Defesa Civil e foram divulgadas. Eles destacaram 4 ocorrências, sendo um desbarrancamento na Zona Sul, alagação na Zona Leste, risco de desabamento e entupimento de bueiro na Zona Oeste. Em nenhum dos casos foram registrados vítimas, né, além de danos materiais, Karime. Que bom, Nathalie, muito obrigada pelas informações. A gente falando também de desabamento, né, um muro que desabou, o muro da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Amazonas, que não resistiu aí à força da água, desabou. Em nota, a universidade informou que ninguém ficou ferido também e que a universidade acompanhada de representantes da prefeitura, vão aí se mobilizar para fazer o levantamento e reconstruir aí esse muro lá da UEA, que fica na Faculdade de Direito. Karime, antes de eu encerrar, né, eu falei que eu já ia encerrar, mas é que assim, como a gente tem a gente disse que ainda pode existir essa possibilidade de chuva, né? Você que mora em área de risco, né, que mora em uma situação de vulnerabilidade, qualquer sinal de chuva intensa que você puder buscar um abrigo, busque um abrigo. Melhor, e em né? qualquer situação, liga para 199 ou para 193 no Corpo de Bombeiros, 199 Central da Defesa Civil, 193 o Corpo de Bombeiros, para poder buscar ajuda e auxílio nesses dias de chuva intensa. Karime e Carlão, boa noite. Obrigada, Nathalie, pelas informações. Para 6h13, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hoje teve mais uma operação da Polícia Federal aqui em Manaus. Dessa vez foi para desarticular uma organização criminosa que é especializada em fraudes nos programas de transferência de renda. Além do Amazonas, a ação aconteceu também no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Mato Grosso do Sul e também lá no Piauí. Carlão, foi a Operação Falso Egídio da Polícia Federal e aqui em Manaus, um suspeito foi preso. Quem acompanhou tudo foi o repórter André Meirelles, que conversa ao vivo aqui com a gente a respeito do assunto. Boa noite, André. Então, o rombo causado por essa organização criminosa é estimado em 10 milhões de reais, é isso? Muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite aos nossos ouvintes. Isso mesmo, segundo a Polícia Federal, a investigação conjunta começou já em abril de 2023 pela Delegacia de Polícia Federal em Niterói e também da Segurança e Prevenção à Fraude da Caixa Econômica. E aí o prejuízo divulgado durante essa operação pela Polícia Federal chega a 10 milhões de reais, né? Um suspeito foi preso e outros 2 foram alvos de busca e apreensão na Operação Falso Egídio e da Polícia Federal aqui em Manaus, que iniciou aí na manhã desta quarta-feira, né? Como vocês falaram. E o que acontece? Eles são investigados por suspeita de integrar uma organização criminosa. Inclusive, essa organização criminosa, como a Polícia Federal divulgou, era especializada em fraudes nesses programas de transferências de renda, né? Como o Caixa tem, né? A ação aconteceu também, como foi falado aí pelo Carlão, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Piauí, né? E nesses estados, a Polícia Federal cumpriu 11 mandados de prisão temporária, 16 mandados de busca e apreensão expedidos aí pela 2ª Vara Federal de Niterói do Rio de Janeiro. Por que a gente fala também desses outros estados? Porque foi uma operação que aconteceu tanto aqui em Manaus, no Amazonas, e também nesses outros estados aí. Quando estava acontecendo aqui, estava acontecendo também nesses outros estados, né? E
Durante aí as investigações, foi constatada a participação de um empregado e 2 funcionárias terceirizadas do banco que foram agregadas aí pela quadrilha em troca de propina para realizar a liberação do acesso dos criminosos ao aplicativo Caixa Tem, né, que gerencia as contas digitais sociais da instituição financeira e também pelo qual são geridos aí os valores de benefícios sociais, entre eles o auxílio emergencial. Logo depois da liberação realizada pelos funcionários, criminosos se apropriaram das contas digitais sociais de terceiros por meio do aplicativo Caixa Tem e desviaram valores que eram dos programas de transferência de renda, Inclusive, os investigados, eles abriram diversas contas bancárias em nome de moradores de rua, em clara situação de vulnerabilidade social, isso para receber aí as quantias que vinham ali dessas contas, E em seguida os valores eram transferidos entre integrantes da quadrilha, Eles pegavam ali, criavam, abriam as contas bancárias. Como é que eles faziam essa situação? Eles usavam a foto, iam até o local, tiravam a foto ali dos moradores de rua para fazer aquela, identificação facial, e a partir daí os funcionários aprovavam e a conta era liberada, Um desses casos, como foi falado aqui, foi um tempo aí em que houve a pandemia de Covid-19 e começou aquele auxílio emergencial. Também foi um desses casos que aconteceu essa situação, Inclusive, uma análise das contas bancárias utilizadas pela organização criminosa acabou levando à conclusão de que as contas foram abertas em nome de terceiros também que não tinham conhecimento desses fraudes, E eram aí utilizadas unicamente para abrigar esses montantes desviados das contas digitais sociais. E aí, em seguida, os valores integrais, eles eram aí divididos, somavam o total, o grupo criminoso somava quanto deu tudo aqui, então vamos dividir aqui, cada um recebia uma parte, e essa situação também, que a gente fala que alguém aí criar, conta em nome de terceiros para se beneficiar daquilo ali, ir lá no banco ou em algum outro local receber dinheiro de terceiros sem autorização, tudo isso é crime. E por isso eu procurei o advogado Luan Mendes, que ele explica essa situação para a gente entender melhor. Vamos acompanhar. Precisa ser levado em consideração que, pelo fato da principal vítima ser a Caixa Econômica Federal, que é de fato ela quem tem disponibilizado os valores, ela quem tem pago valores para pessoas que não deveriam ser pagas, ou seja, isso faz com que a vítima seja a própria União, tornando então a competência a nível federal. E se porventura as pessoas que tiveram nomes usados de maneira incorreta, de maneira criminosa, essas pessoas precisam procurar imediatamente a autoridade policial, a delegacia mais próxima, exatamente para que comuniquem isso, porque de alguma forma isso traz um risco. É a mesma coisa que você conseguir compreender que se alguém está usando seu nome de maneira indevida, essa pessoa pode estar usando seu nome para coisas boas ou para coisas ruins. E se for utilizado para coisas ruins, o primeiro ônus de responsabilização é seu, mesmo que não tenha sido você quem tenha dado causa. 18 horas. Então tá aí, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do advogado Luan Mendes, que inclusive nesse final ele falou, que é importante aí você saber para quem você está emprestando seu nome, suas informações. Sem dúvida, sem dúvida. Olha só, o que acontece a partir de agora? Além do crime de integrar a organização criminosa, os investigados vão responder pelos crimes de furto qualificado, inserção de dados falsos em sistema de informação e lavagem de dinheiro. Karime, Carlão. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Ok, André, 6h19 agora. 18 horas. Olha lá, o Rio Negro mantém o ritmo de vazante, baixou mais 4 centímetros de ontem para hoje, deixando o nível das águas no Porto de Manaus em 26 metros e 53 centímetros acima do nível do mar, hein? E desde o dia 23 de junho, quando o rio começou o processo de vazante, já baixou 32 centímetros. É rapidinho, hein, Karine? Nossa, Carlão, é muito rápido, tá? E já tem município enfrentando mais uma seca severa, tá? Apesar do que a gente sempre fala aqui que a seca do ano passado não acabou, né? A prefeitura de Envira, agora aqui no interior do Amazonas, declarou situação de emergência. A duração do decreto é de 180 dias e, segundo o prefeito Juan Matos, a situação de emergência do município é por causa da previsão de estiagem severa na área da calha do Juruá, além dos rios Tarauacá e
Envira. E claro, esse cenário vai implicar diretamente na logística, né, das mercadorias que abastecem o comércio lá do município. Olha só, Karime, a decisão leva ainda em consideração o decreto do governo do Amazonas que inclui 20 municípios, incluindo aí Envira, para oferecer amparo legal aos afetados. E o decreto publicado pela Prefeitura de Envira também mobiliza recursos para assistência às famílias atingidas, articulação com órgãos estaduais e federais e monitoramento contínuo das condições climáticas. E ainda o processo de vazante dos rios do Amazonas está realmente muito acelerado. E se continuar assim, a chance da gente ter aí uma seca recorde ainda maior do que no ano passado, se for possível, é muito provável que aconteça. E o ano passado foi uma seca já recorde. E o que a gente fala então que é o recorde do recorde. Exato, e os efeitos continuam sendo sentidos pelos municípios do interior do estado. Não normalizou. Exatamente, Carlão. Para a gente ter uma ideia, o Rio Negro hoje está praticamente 1 metro mais seco do que nesse mesmo período do ano passado. Como você falou, quando a gente atingiu aí a seca histórica. E a gente sabe que a estiagem causa prejuízos econômicos, sociais, humanos, materiais e ambientais irreparáveis. Agora 6h21, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Vamos falar de bastidores da política local com Cíntia Blink, ela mesma. Cíntia, muito boa noite, Cíntia. Vamos lá, o parquinho tá pegando fogo, não é não? Tem empresário, gente, essa foi assim sensacional, o mico, o King Kong do dia. Tem empresário, dono do Instituto de Pesquisa, ameaçando o presidente do Tribunal Regional Eleitoral. É isso mesmo, Cíntia, foi isso mesmo. Você falou parquinho, eu diria o circo. Boa, o circo tá pegando fogo, tá certo, Carlão. E aí, Cíntia, boa noite. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. É exatamente isso, não temos monotonia nessa coluna. O empresário, publicitário e dono da Perspectiva, Instituto de Pesquisa Durango Duarte, sempre ele foi aí quem fez esse áudio. O que acontece? As pesquisas eleitorais estão saindo. Ano eleitoral é tempo disso mesmo. Na verdade, desde o ano passado está acontecendo, mas esse ano, por conta de ser o ano eleitoral, existe essa oportunidade de questionar alguma coisa na justiça. E a gente, vez ou outra atrás aqui, né, que alguma pesquisa foi questionada, está saindo ali, está sendo suspensa justamente por isso. E aí, por ser recorrente essa situação, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, o desembargador João Simões, fez aí essa chamada para o dia 17 de julho, lá no plenário da corte, às 15 horas, estarão ali os líderes dos partidos, das federações e os donos dos institutos de pesquisa, né, os responsáveis, para entender o que está acontecendo, qual que é a metodologia utilizada, enfim, fazer uma discussão ali, uma verdadeira lavagem de roupa suja, para entender o que está barrando isso, como é que resolve e tudo mais. Aí, quando ficou sabendo dessa iniciativa, o Durango Duarte não gostou disso. Ele entendeu que o desembargador estaria se juntando a donos de pesquisas que fazem um trabalho fraudulento. São concorrentes fraudadoras, é assim que ele se referiu. Mas o áudio foi vazado, ele não falou diretamente ao desembargador, mas o áudio acabou vazando. E aí vamos ouvir as palavras do próprio Durango. Orienta o teu presidente não fazer o que ele vai fazer no próximo dia 17 às 15h30. Vocês vão levar o tribunal ao ridículo. E eu vou para a reunião e eu vou desmascarar tudo. Ele está abrindo espaço para as empresas fraudadoras, e eu sei que você está não envolvido com a fraude, mas são empresas fraudadoras com incongruência, tem fraudes, inconsistências, para fazer uma audiência. Peraí, bicho, vocês vão ser enrabados. Eu vou cancelar minha viagem para São Paulo para ir para essa reunião. E eu vou desmoralizar todo mundo. E eu vou mandar gravar e vai ser uma merda. Não faça essa besteira.
e eu vou fazer um vídeo e vou dizer em nome do presidente do Tribunal Regional Eleitoral que ele está, entre aspas, criando um cenário para favorecer os fraudadores. É surreal. Tu vai fazer essa indução ao presidente? Cláudio, tu vai se submeter a esse ridículo, rapaz. 18 horas. Tá aí a fala pra lá de exaltada do empresário Durango Duarte, querendo enquadrar aí o... Estranho, hein? Né? Gente, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral. E aí, Blink, parece que ele pediu desculpas depois? Pois é, o Durango ele não é famoso exatamente por ser uma pessoa tranquila, né? Sim. Ele já até perdeu o título de cidadão amazonense por falar um pouco demais também numa outra ocasião. Nesse caso aí, essa história veio à tona, esse áudio já tinha rodado o bastidor, eu tinha escutado, mas achava que era melhor não trazer a público assim, sabe? Mas aí jogaram no público, o que eu vou fazer? Trazer pra vocês uma coisa dessa? Eu ia deixar de contar aqui? Nunca. Aí, Durango solta os cachorros aí pra cima do Cláudio Barbosa, que é assessor do Tribunal Regional Eleitoral, e esse áudio é vazado. Nesse momento, Durango entra, ele queria ficar famoso, né? Queria fazer um vídeo, não sei o quê, pois o áudio vazou e ele, como não teve a palavra nem um pouco, né? Ele foi pedir desculpas ao desembargador, dizer que era o calor do momento, que ele entende que essa ação do desembargador, o presidente do TRE, é muito importante, que traz transparência, que é louvável e lá. Eu traria aqui um resumo da nota do Durango no maior estilo, foi mal, tava doidão. Explica, mas justifica, Nathalie? Foi mal, tava doidão Blink. E pronto. Explica, mas não justifica ou justifica? Não, né? Não, Passa mas batido. desculpa, falou que foi pego no flagra, né? Porque vazou uma conversa privada. E aí ele traz isso, de que ele entende que é necessário sim fazer essa reunião nesse formato que o desembargador vai fazer, né? Idealizou, enfim. Ele fala assim: reitero minhas desculpas ao presidente João Simões e a todos os envolvidos pelo tom inadequado das minhas palavras, ditas no calor do momento. Elogio a postura do presidente por fomentar um ambiente democrático e participativo essencial para o fortalecimento da nossa justiça eleitoral, aspas de Durango Duarte, depois que tudo vazou. Então pronto. Eu posso dizer que dia 17 às 15 estarei lá para ver essa reunião. E levarei pipoca e o telefone para contar tudo para vocês. Isso que eu ia falar, e depois contar tudo pra gente. Cíntia, falando em pesquisa, elas estão aí, né, pipocando. Hoje teve, inclusive, divulgação de 2 pesquisas novas. Quais são aí os números, Blink? Pois é, primeiro eu vou falar aqui da Eficaz, que inclusive é uma das que vai aparecer lá no dia 17, né? E ela traz aqui um resultado que mostra que a eleição este ano vai ficar de fato ali entre Davi Almeida e Amamandel. Quer dizer, se a eleição fosse hoje, não teria para ninguém, porque a gente tem na estimulada Davi Almeida com 33,2%, Amamandel com 27,3%, aí um terceiro colocado que não chega aos 2 dígitos, Roberto Cidade está com 9,3%, ou seja, indicando pra gente que o caminho é essa coisa polarizada realmente entre Davi e Amon. Teremos provavelmente um segundo turno entre Davi e Amon se a coisa continuar assim até a eleição, e a eleição está cada vez mais perto, né? Sem dúvida, Blink. E tem aí rejeição entre dos pré-candidatos nessa pesquisa? Sim, dessa vez Marcelo Ramos não venceu a rejeição, tá? Ele perdeu pro Davi Almeida. Teve um empate técnico, digamos assim, mas Davi está com 23,1%, enquanto Marcelo está com 21,8%. Terceiro lugar fica para Amamandel, que está aí naquela primeira colocação, junto com o Davi na parte do intenção de voto, né? Amon fica com 13% de rejeição. Tem crescido um pouco a rejeição do Amon, que é natural, porque ele também está crescendo de pessoas que sabem quem é Amamandel. O menos rejeitado é o Wilker Barreto com 5% e Roberto Cidade bate ali 5,3%.
É o contrário do Amon, né? O Amon está sendo conhecido e essas daí não são tão conhecidas, né? Então não tem também esse índice de rejeição todo, não é isso? Blink. É isso aí. Olha só, o defensor vazou aí, Blink, por aí que o defensor público, tem defensor público aí botando para torrar o dinheiro público, gastando além da conta. Quem é a figura, Vazou Cíntia? não, meu querido. Fui eu quem fiz todo esse levantamento. Então você foi atrás. Fui atrás, é que eu tenho lido diários e aí eu vejo o diário com passagem vez ou outra, passagem, vou ver o que está acontecendo com esse rapaz. Sim. Rafael Vinhedo Monteiro Barbosa. Conversei com ele, ele é o defensor público geral, ele tomou posse no dia 13 de março, lá no Tribunal Regional Eleitoral. Acho que ele se confundiu achando que ele é conselheiro para viajar tanto. E aí, o Rafael, conversei com ele falou que, olha, todas as passagens, né, todas as viagens são justificadas, faz parte do meu cargo viajar e tudo mais. E para você ter uma ideia, Carlão, de janeiro até maio já foi pago para o defensor R$ 96.932,10. A maior diária que ele teve, assim, de uma vez, foi quando ele participou lá em Lisboa de um congresso internacional. E ele ficou lá por 10 dias e recebeu uma diária de R$ 27.126,75. Que bom, hein, pra ele. Eu acho que eu vou virar defensora, gente. Tá valendo, viu? Tem outra aqui de 16 mil também para Lisboa. Lisboa é um lugar de defensor? Eu acho que sim, porque ele foi lá para participar da segunda edição do Expo Jude Portugal. Ele apresentou o case, o impacto da transformação digital da DPE Amazonas, Defensoria Pública do Estado do Amazonas. E aí ficou lá por 6 dias e deu diária aí de 16 mil, um pouquinho mais que isso. Eu achei interessante trazer pra gente saber que está rolando essas passagens todas. Fica de olho, se né? É correto, se não não sabemos, mas tá aqui, tem a justificativa, mas tem esse valor todo gasto em viagem do defensor aí geral. Como é o nome do defensor, Cíntia, a figura? Rafael Vinhedo, no momento que eu vou dar todo o nome. Rafael Vinhedo Monteiro Barbosa. Boa, Rafael. Tá certo. Boa, Rafael. Obrigada, Blink, pelas informações. Blink. Até amanhã. Obrigada, até amanhã. Agora 6h32, você no melhor mix do Brasil. 8 horas. Continue aí, hein? Continue aí, 100,7 daqui a pouquinho. Aqui no 18 horas, o governo federal tira as proteínas da cesta básica. É o nosso assunto em instantes, hein? 18 horas. E agora é tempo e temperatura. Previsão do tempo para amanhã. Amanhã, quinta-feira. Karime Leal. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo para esta quinta-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar a 35 graus. As chances de chuva são de 15%, a umidade relativa do ar fica entre 65% e 78%. Mix. Olha só, a partir de hoje, 95% dos medicamentos e insumos fornecidos pelo programa Farmácia Popular passam a ser agora distribuídos de forma gratuita. Exatamente, Carlão. De acordo com o Ministério da Saúde, remédios para tratar colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite, por exemplo, já podem ser retirados de graça. E a lista completa de medicamentos e insumos está disponibilizada. Você pode ser acessada aí no portal da saúde, Karime. Quem quiser. Já a lista de farmácias e drogarias credenciadas ao programa pode ser acessadas também no site do Ministério da Saúde. O tradicional zoológico do SIGS vai ser repassado para a iniciativa privada, hein? Olha só, o projeto de concessão via parceria pública-privada será estruturado pelo BNDES, que assinou o contrato com o Exército, que mantém o Zoo de Manaus. Exato, Carlão. A assinatura foi nesta terça-feira, dia 9. O objetivo, como você falou, é estruturar projetos de valorização e exploração econômica do zoológico. Quem tem mais informações a respeito do assunto é o repórter André Meirelles, que volta a conversar ao vivo aqui com a gente. Então, André, é o primeiro passo aí para, digamos, privatizar, né, o zoológico e também o forte lá de Copacabana, não é isso?
Muito boa noite mais uma vez, Karine, Carlão e ouvintes. Exatamente isso, né? Porque o Exército Brasileiro e o BNDES já afirmaram então essa parceria. É uma parceria estratégica para revitalizar dois importantes patrimônios nacionais, né? Como você falou aí, o Zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva, que é o CIGS aqui em Manaus, e o Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. Essa iniciativa faz parte do Programa de Parceria de Investimentos, que é o PPI do governo federal. Os contratos para a estruturação e modelagem de projetos de valorização e exploração econômica foram assinados ontem, 9 de julho, isso na sede do Quartel-General do Exército em Brasília, Distrito Federal, pelo chefe do Estado-Maior do Exército, o general Richard Fernandes Nunes, e pelo diretor de Planejamento e Relacionamento Institucional do BNDES, senhor Nelson Barbosa. E para quem não sabe, aí, o Zoológico do CIGS, ele foi criado em 1967 a partir da necessidade de apresentar aos alunos do então curso de Guerra na Selva, o conhecido CGS, elementos da fauna e da flora amazônica que eram conhecimentos, na verdade, na época importantes na formação dos guerreiros da selva. Atualmente o local ocupa aí uma área de 45 mil metros quadrados, coberta pela maior parte de vegetação amazônica preservada e possui no seu acervo ali somente animais amazônicos brasileiros, contando com um plantel de mais de 1.000 animais, né? Esse projeto é de concessão e valorização que teve aí os contratos assinados com a duração de 36 meses cada e visam a concessão, via parceria público-privada qualificada no Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. O BNDES vai realizar um diagnóstico dos ativos imobiliários do Exército, avaliando serviços e também necessidades de infraestrutura, e vai definir um modelo de concessão que melhor contribua aí para a valorização dos empreendimentos e assim preparando para a futura licitação pública, né? Segundo o Comando Militar da Amazônia, essa parceria entre o Exército Brasileiro e o BNDES são não apenas a conservação dos patrimônios, mas também a promoção da cultura, turismo e consciência ambiental, e aí vai beneficiar a sociedade, reforçando a importância desses ativos nesse contexto nacional, Karine, Carlão. Maravilha, muito obrigada, André Meirelles. Agora 6h37. 18 horas. Vamos para Brasília, Carlão? Brasília agora, okay? Karine. Tudo ok? Tudo certo, tudo então tá pronto. Bom, vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Então, Cadu, vamos lá. Vamos lá, Cadu. Peraí que eu peguei aqui na mão a atualização dos nossos assuntos, porque nosso correspondente em Brasília é frenética apuração, né, Cadu? Vamos lá. O governo federal, então, Cadu, vamos lá, deu pernada mesmo na Zona Franca de Manaus, na calada da noite, retiraram tudo que tinha sido acordado entre a Zona Franca, a bancada aqui do Amazonas. E aí, Cadu, conta pra gente, que agora a gente tá suando frio e preocupado, né, Carlão? Não é possível. Conta. Boa noite, Karine, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Eu tô aqui na Câmara dos Deputados acompanhando esse vai e vem, esse sobe e desce, que é essa votação da regulamentação da reforma tributária. Aqui na Câmara, Karine, o sentimento entre os deputados do Amazonas é de indignação. A informação que a gente apurou aqui é que todo aquele acordo que foi feito na segunda-feira, a gente falou sobre ele aqui, com um grupo de trabalho que analisa a proposta do governo da regulamentação da reforma tributária, foi cancelado. Isso teria acontecido entre a noite de ontem e a manhã de hoje, porque no dia de ontem estava tudo certo, os deputados estavam certos de que aquilo ia aprovar. A Zona Franca está garantida na Constituição, ela está preservada na reforma tributária, porém alguns ajustes, como a gente falou, precisam ser feitos para assegurar competitividade, para a Zona Franca continuar lá na frente sendo o que é hoje, ou melhor, do jeito que está não está dando. E agora, Karine, diante dessa pernada que a gente levou, a gente voltou a estaca zero, viu? Porque o texto da reforma que trata da Zona Franca vai sangrar lentamente o nosso modelo econômico, vai tirar pouco a pouco a nossa competitividade, afastar as empresas já instaladas e aquelas que pretendem se instalar no Amazonas. Isso é muito sério, Cadu. Não, isso é grave, isso é... Nossa, grave. Isso é uma falência econômica para o Estado, pode significar também o fim da universidade do estado do Amazonas.
E várias contrapartidas, sem falar na própria preservação ambiental, porque é um modelo econômico que preserva o meio ambiente. Uma das contrapartidas do modelo da Zona Franca é a preservação ambiental. E esse é um projeto que foi bolado, gente, em 1970, numa época que ninguém... que foi sendo aprimorado, né? Exato, uma época que não se falava. Exatamente. E agora, Cadu? Diga lá. Bom, e a Riboc, como eu disse, né, você frisou, a Universidade do Estado do Amazonas, que é outra grande preocupação, pode ser prejudicada se as coisas continuarem como estão. Os deputados do Amazonas, ao longo desse dia, se manifestaram furiosamente no plenário, com discursos raivosos devido a essa traição. Não é exagero a gente dizer que foi traição do governo e também do grupo de trabalho, viu, Karime? Eu trouxe aqui a fala do deputado Paulderney Avelino. Vamos ouvir o que ele disse. Nós não sabemos todas as consequências que advirão deste projeto de lei ora votado. Todos sabem, eu sou do Amazonas. O Amazonas tem um modelo de negócios, um modelo de economia, que é a Zona Franca de Manaus, que ajuda, ao contrário do que muitos dizem, ao contrário de muitos dos assessores e consultores que enfiam na cabeça de deputados que vão decidir a vida de milhões de pessoas da região amazônica. Enfiam informações equivocadas, erradas. Nós exportamos aquilo que nós arrecadamos para o erário federal, deputada Rosângela. Nós somos o estado que mais arrecada no norte do Brasil. Nós temos uma situação onde a cobertura florestal do Amazonas é a maior de qualquer estado brasileiro, e isto devido ao modelo que nós temos, que é um modelo que preserva o meio ambiente e a região. Senhor presidente, o estado do Amazonas deverá perder com este modelo 50% da sua receita. Nós vamos perder a universidade estadual que nós temos, que é financiada pelas contrapartidas diretamente pelas indústrias que lá estão incentivadas. 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado Estado Federal Paulderney Avelino, criticando veementemente essa decisão, forte, né, essa traição do governo federal. Cadu. Complicado, hein, Cadu, a coisa, hein? Complicado no dia de hoje. Vamos torcer para mudar, o Carlão. Sim, vamos. O Karime Paulderney foi para cima, indignado, né? Ele pediu, ele foi para a tribuna, na verdade, para pedir para retirar o PLP 68, que é o PLP da reforma, de votação, porque, segundo ele, as regras internas da Câmara teriam sido desrespeitadas. Só que aí foi um jogo, né? É uma reação do deputado diante da pernada que a gente levou. O PLP 68, na verdade, ele está sendo votado nesse momento. Então, ele não foi ouvido, o pedido dele não foi acolhido. Karime, eu também trouxe a fala do deputado Amon Mandel. De novo, ele expressando a preocupação dele com a UEA. Vamos ouvir. Na relatoria do presente projeto de lei complementar, está colocando em risco a Universidade do Estado do Amazonas, quando assumiu o acordo de não prejudicar a Zona Franca de Manaus e manter o que hoje o nosso estado tem. Tenho certeza que neste grupo, que neste contexto está a Zona Franca de Manaus, está a Universidade do Estado do Amazonas, cuja manutenção e financiamento depende inteiramente das verbas advindas do polo industrial de Manaus, e que agora, com o texto que foi protocolado, pode simplesmente perder este financiamento. Não podemos tolerar tamanho absurdo. Não vou tolerar tamanho absurdo. 18 horas.
A gente acompanhou agora a fala indignada também do deputado federal Amon Mandel a respeito dessa pernada, né? Do governo federal em relação à Zona Franca de Manaus no texto da reforma tributária, Cadu. Ninguém vai tolerar essa situação, né, Cadu? Tem que ter um levantamento. Tem que no mínimo reclamar, né, Cadu? Cadê o pessoal, Diga Cadu? lá. Não é isso, Cadu? Gente, a gente é pequeno aqui, viu? Sim, Carlão? né? Essa que é a minha preocupação. Sim. É porque nessa hora é a hora do esmagamento. É 300 contra 8, né, Cadu? Isso, aí se vale, aí a briga vai lá pro Senado e já não sabemos se o Eduardo Braga vai ser o relator, vamos torcer para ele ser o relator e ele botar o trator dele lá para funcionar e mexer a nosso favor, né? Ô Carlão e Karime, eu também trouxe a fala por último aí do deputado Capitão Alberto Neto. Pode ver que aí a galera se mexeu hoje, né? Vamos ouvir. Vamos lá. Nós tínhamos um compromisso de não afetar a Zona Franca de Manaus. E o texto atual está prejudicando a Zona Franca de Manaus. Está prejudicando, presidente, as áreas de livre comércio. Nós precisamos integrar o Brasil ao norte. O norte não pode ser considerado uma região de segunda categoria, um cidadão de segunda categoria. Nós merecemos mais respeito. Nós precisamos de projetos de desenvolvimento. Não dá mais para aceitar tanta humilhação. 18 horas. Agora a gente acompanhou a indignação também do deputado federal Capitão Alberto Neto. É isso aí, né, Cadu? A gente precisa de projetos de desenvolvimento, não de projetos ou propostas que recuem, que atrasem o desenvolvimento do Estado. A grande verdade é que Brasília, o resto do país, não tem a menor noção do que é o modelo Zona Franca de Manaus para a economia, o que representa para a economia e para os trabalhos sociais. Eu acho que noção eles têm, eu acho que eles não estão nem aí para isso, que nem o capitão falou. Eles estão preocupados com isso. Eles têm pouca noção. A noção que eles têm mas eles só sabem que traz que eles prejuízos. Vão eles não têm a noção da dimensão e de como é. Tem sim, que aí, esse Cadu? Dinheiro de refurta, que esse dinheiro ele só vê em prejuízos da Zona Franca em relação ao comércio. Acha que a Zona Franca, que o país paga para a Zona Franca existir. É o que eles pensam por essa renúncia fiscal. O governo erra também. Exato. Sim. O fim das contas, o que eles enxergam é que o país, o Brasil, paga para a Zona Franca existir. Eles veem desse ponto de vista aí, mas eles estão sendo sabatinados o tempo inteiro lá, já apresentaram. Eles não estão nem aí. Exato. Esse é o problema. Você fala. Eles não entendem já isso. Já cansaram de falar para eles Eles os não entendem essa matemática. Para eles, a Zona Franca é eles paga. Não estão preocupados com nós, eles estão preocupados com eles lá. Tem que dar um basta para considerar a região norte como uma sub-região. Aqui somos subtudo. As pessoas não têm noção do que é o Amazonas, do que é a região norte. A região norte vai até Belém, mas aqui nunca chega aqui no Amazonas, no Acre, Roraima, Amapá. Eles não fazem noção do que seja isso. E aí, Cadu? Fruto do nosso isolamento, né? Exatamente, Cadu. A BR tá aí, que não sai, pô. Não estão nem aí. Então, não. E aí, Eles Cadu? querem que a gente fique aqui mesmo. E aí? Olha, vocês falaram tudo, gente. Eu não preciso falar mais nada. Não, sim, a gente agora tá todo mundo que nem o cara lá falou. A gente tá indignado. Tá revoltado, né? A gente tá indignado aqui. Uma situação complicada, Cadu. Valeu. Olha, deixa eu expressei aqui a minha preocupação com vocês, coloquei todas as falas aqui, mas é importante a gente frisar o seguinte: o jogo está em andamento, tá? Sim, ainda dá ainda. A gente está aguardando, os líderes partidários estão falando, estão dando as suas orientações políticas. Algo pode acontecer, vamos aguardar. Agora, Karime, o clima aqui, além de ser de indignação, é também de apreensão, porque quando a bancada do Amazonas ficou sabendo hoje de manhã que todos aqueles ajustes haviam sido retirados ou sequer colocados no texto, né, como havia prometido aquele grupo de trabalho, eu falei para vocês, macaco gordo não pisa em galho seco, como diz Ciro Gomes. Eles ficaram com o pé atrás. O senador Omar Aziz correu lá com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Hoje teve reunião entre Omar Aziz e Arthur Lira. E Lira tá daquele jeito, viu? Zero humor, tratorando todo mundo. E Omar Aziz, que a gente já conhece, ele coloca a cara feia no bolso, né? E ele foi lá encarar o homem. Então,
Vamos saber daqui a pouco se essa traição vai realmente se concretizar. O texto está sendo votado nesse momento, ou se o governo vai voltar atrás com alguma coisa, pelo menos, porque a bancada está trabalhando, o Omar Aziz está aqui, ele está conversando com as lideranças. Vamos ver se alguma coisa ficou daquele ajuste que havia sido feito a pedido da nossa bancada. Beleza, Cadu, só nos resta torcer então, não é isso? Vamos torcer. O momento agora é de jogo andando, certo. Mas que a gente está perdendo de 1-0, viu, Carlos e Karime? Cadu, com relação à carne chique, vamos só para dar uma amenizada no processo aí, como ficou fora a proteína animal na reforma tributária? O governo deu também a bancada ruralista está se sentindo traída, Cadu? Se sentiu traída no início, teve uma pernadinha, mas rolou o acordo político nos bastidores, viu, Carlão? Por quê? Porque a bancada ruralista ela é numerosa e muito poderosa. Okay. Realmente, a carne vai ficar de fora da cesta básica desonerada. Zero imposto, né? Previsto ali na reforma tributária. O relator geral da reforma, o deputado Reginaldo Lopes, que é do PT, ele aumentou até os itens da cesta básica. Foram de 15 para 18, mas ele não incluiu as carnes. Por quê? Porque, segundo o governo, a previsão de aumento da alíquota final do IVA, né, aquele imposto único, né, que a gente vai pagar lá no futuramente, que a previsão hoje é de 28,5%, pode aumentar bem mais, chegando a 30%. A bancada ruralista hoje de manhã também foi pega de surpresa, foi para cima do governo e também do grupo de trabalho, mas aí houve uma série de reuniões com o Arthur Lira e foi firmado um acordo. Outras reivindicações do agro vão ser atendidas nesse texto da reforma, porém, em troca, a bancada aceitou permitir que a proteína animal ficasse de fora. Então, esse é o acordo. A bancada ruralista cedeu. Carlão, outras disputas estão rolando por aqui. Tem o setor automotivo brigando, tem a Zona Franca de Manaus brigando, tem os governos estaduais brigando, são muitos interesses em jogo. A votação, como eu disse, está em andamento e não dá por enquanto para a gente prever nada, porque a oposição entrou com uma emenda pedindo para desonerar as carnes, né? Sim. Então, será que vai ser acolhida? Será que não vai? Vamos aguardar. Só nos resta aguardar, Cadu. Só nos resta aguardar. Valeu, agora, e vale frisar, viu? Essa votação pode terminar ou amanhã ou na sexta-feira. Disseram que ia ser hoje, mas tá tendo muita confusão, tá muito difícil. Bom, pode passar da meia-noite, inclusive. Também tem Vamos isso. Aguardar. Agora, Cadu, para finalizar, eu sei que foi divulgada hoje nova pesquisa sobre a aprovação do presidente Lula e parece que, apesar disso tudo, a aprovação geral atingiu 54% e volta a se deslocar, ou se deslocou da reprovação. Conta pra gente, rapidinho. Exatamente. A aprovação do presidente Lula subiu 4 pontos percentuais, chegando aí, como você disse, a 54%, que é o melhor patamar registrado este ano, 2024, né? A desaprovação dele caiu para 43%. E quem fez essa pesquisa foi a Genial Quest, que divulgou hoje esses dados. Na rodada anterior, em maio, Lula tinha 50% de aprovação e 47% de desaprovação, ou seja, foi uma melhoria substancial de performance. Essa informação chegou bem para o governo, mostra, segundo os integrantes do governo, que estaria numa condução econômica certa, apesar de toda a espuma política que está havendo, que o governo estaria vencendo essa batalha. A gente não sabe dizer muito bem os aspectos positivos, né? O que motivou aí essa melhora da performance de Lula, mas essa informação chegou bem positiva e pode se refletir em outras pesquisas a partir de agora. Karime, tá ótimo, volto com Cadu. vocês. Obrigada, até amanhã. Um abraço. Valeu, Cadu. 6h52, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, foi condenado a mais 3 anos, hein? Mais 3 anos de prisão o motorista que atropelou um casal num ponto de ônibus. A mulher morreu na hora, Karine. Mais de 3 anos esse moço foi condenado, Carlão. O acidente foi em dezembro do ano de 2022. Na época, o motorista fugiu sem prestar socorro para as vítimas. O motorista Leonardo Oliveira Santos, hoje com 23 anos, vai poder cumprir essa pena de 3 anos, mais de 3 anos de prisão, só que ele vai poder cumprir em liberdade. Vamos entender essa história agora com o André Meirelles. O juiz de direito Yuri Caminha Jorge, respondendo pela Vara de Trânsito da Comarca de Manaus, condenou a 3 anos, 8 meses e
12 dias de detenção Leonardo Oliveira Santos, motorista que em dezembro de 2022 atropelou um casal na Avenida Coronel Teixeira, no bairro Santo Agostinho, na zona oeste de Manaus, causando a morte de uma das vítimas, da Andréa de Trindade Oliveira. O réu também teve habilitação suspensa por um período de 1 ano e 9 meses e deve pagar o valor de R$70 mil à família da vítima. Leonardo foi condenado pela prática de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, tendo como causas de aumento da pena o fato de ter sido praticado na calçada, onde as vítimas se encontravam, e por ter deixado de prestar socorro a elas. Segundo a Justiça, o réu vai poder cumprir a pena em liberdade e recorrer da sentença, que considera que o condenado preenche os requisitos legais. Com isso, o magistrado determinou a substituição da pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direitos, sendo a prestação de serviços a comunidades ou a entidades públicas gratuitamente durante o tempo da pena e a indenização no valor de 50 salários mínimos à família. O marido da vítima, Edson Reis Santos, que sofreu lesões no dia do acidente, disse que para a justiça ser feita, Leonardo precisa ser preso. Aí o Ministério Público pede a prisão dele, né? Só em cumprir liberdade não. Ainda tem mais processos ainda pela frente, ainda não acabou não, ainda tem muita coisa ainda pela frente. A família quer ver ele atrás das grades, lá na BR-174, que com certeza vai ser o lugar dele, isso eu não tenho dúvida não. Segundo o processo, embora tenha sofrido lesões no acidente, Edson não representou criminalmente contra Leonardo no prazo estipulado de 6 meses, não sendo informado o porquê, restando somente a apuração do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas e 55 minutos. Você no melhor mix do Brasil e você participa pelo nosso WhatsApp em 994887592. Karime, tem participação, tem ouvinte no ar. Tem participação. O Edson Granja do Parque Fala, 10, Edson. ele diz o seguinte: gostaria de relatar que o CSU do Parque 10 está entregue às baratas. Olha aí. Como é ano de eleição, começaram a pintar as quadras há 2 meses e até agora não terminaram. Dessa forma, os jovens que gostam de usar as quadras para praticar esportes não estão mais praticando esportes. O parque à noite fica vazio por causa dos problemas. Valeu aí a participação, a queixa do Edson Granja do Parque 10. Valeu, Edson. 18 horas. Esporte. É o Giro Esportivo, Cid Soares na área. Olha só, Cid, o mercado de contratação dos times brasileiros está movimentado. O Corinthians anunciou a contratação do técnico Ramon e o Vasco de Felipe Coutinho. É isso mesmo, Cid? Boa noite, procede. Boa noite, confirmado sim. Aí, que legal. Ramon Dias é realmente o novo técnico do Corinthians. Chegou ao clube dizendo que espera a entrega e atitude de seus jogadores para o time se livrar rapidamente aí da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. O treinador assinou contrato com o Timão hoje, com validade até 31 de dezembro de 2025. E o Felipe Coutinho, como você já falou também, finalmente, teve sua volta anunciada pelo Vasco. Aos 32 anos, o meia retorna ao clube, onde foi revelado aos 14 aninhos de idade, e vamos torcer para que dê tudo certo aí. Olha, a Espanha venceu a França ontem e se classificou para a partida da Eurocopa. Até aí tudo certo. Mas o grande lance desse jogo é o craque Lamine Yamal, que marcou um golaço na partida. Ele entra para a história já como o jogador mais jovem a participar das semifinais de um grande torneio de seleções com 16 anos e 362 dias. O recorde anterior era de Pelé, que tinha 17 anos e 244 dias. Quebrou o Pelé no meio. Quando jogou aí contra a França nas semifinais do Mundial de 1958. E a Inglaterra venceu a Holanda de virada e é ela que vai encarar a Espanha do Yamal na final da Euro. Exatamente. Já no Estádio Olímpico de Berlim, decisão marcada para as 3 da tarde. E nós vamos agora falar aqui de um lance bem interessante. Olha, ontem foi o dia aí de Lionel Messi, no MetLife Stadium, lá em New Jersey. A Argentina garantiu a sua classificação para a grande final da Copa América 2024. Os argentinos bateram o Canadá por um placar de 2-0 na semifinal da competição, com gols de Julián Álvares e Messi, que cravou pela primeira vez nessa edição do torneio. E agora,
liderada aí pela Copa América, né? Ou melhor, liderada pelo técnico Lionel Scaloni. A Argentina, em busca do bicampeonato da Copa América, enfrenta o vencedor de Uruguai e Colômbia na grande final, marcada para o próximo domingo às 8 da noite no Hard Rock Stadium, lá em Miami, na Flórida. Os argentinos conhecerão seu adversário na decisão desta noite. Então é aguardar. A Justiça concedeu nesta quarta-feira liberdade provisória, né, para o Hugo Duarte, treinador do JC, que falamos aqui ontem, do Amazonas, preso em flagrante, né, pela... crime de racismo. Exato, por ter chamado a jogadora do Bahia de macaca em partida da segunda divisão do Campeonato Brasileiro Feminino. Na decisão, a juíza Marcela Moura França determina medidas cautelares. Ele já não pode se aproximar da atleta. Né, que está proibido também de se ausentar aqui da comarca onde reside, sem autorização. Isso é terrível, até pro time. Nenhuma medida disciplinar do clube aqui de Manaus contra ele, para que ele devia, né? Então, ele negou todas as acusações, ter cometido crime, inclusive, vai pagar uma fiança de 30 salários mínimos, mas o clube agora está tentando ver tudo que foi que aconteceu e avaliar bem esse caso. Muito que bem. E a bola está em jogo aí para Grêmio e Cruzeiro, tá? 2-0 esse jogo no estádio Francisco Stedley, lá o Centenário, em Caxias do Sul. Vasco e Corinthians, São Januário, foram pro intervalo, continua 0-0, Juventude 1, Internacional 0. Também no intervalo, Atlético Paranaense e Bahia. Esse aí tá 2-0 pro Bahia. Também no intervalo, todo mundo no intervalo, na Arena da Baixada. E Curitiba, em Curitiba, no Paraná. Às 8 da noite hoje, atenção, Uruguai e Colômbia se enfrentam pela Copa América, era o que nós tínhamos para hoje. 2-0 pro Cruzeiro, hein? Tá 2-0 pro Cruzeiro, foi o que eu falei. É isso aí, exatamente o que ele falou. O pessoal tá assistindo aqui, aí tá querendo agradar. Todo mundo já passou do bar. Cruzeiro contra o Grêmio. Exato. Ok, valeu, Cid. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, Cid. 18 horas. 7 em ponto, seguimos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A Câmara dos Deputados iniciou hoje a votação do texto que regulamenta a nova reforma tributária do país. Garantidos na Constituição, os incentivos fiscais para produzir na Zona Franca de Manaus precisam estar também nos detalhes da regulamentação da reforma, e é urgente isso. Os parlamentares do Amazonas seguem negociando a inclusão de vários pontos considerados importantes para o comércio e para o polo industrial de Manaus. A bancada do Amazonas, formada por 8 deputados, apresentou emendas consideradas fundamentais para manter a competitividade da Zona Franca de Manaus. As propostas têm o apoio de todos os setores empresariais que participam diretamente da formalização das emendas e da articulação política. O momento é de extrema vigilância para que o modelo continue produzindo riqueza e gerando oportunidades de negócios e empregos aqui em Manaus de extrema importância. 18 horas. 7-1, Karime. Boa noite, gente. Um beijo. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.